Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre desafios virtuais perigosos que atingem cada vez mais crianças e adolescentes e que podem ser fatais. As nossas convidadas são a promotora de justiça Giovana Carone, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde, e a médica pediatra Marcela Damasio. Agradeço muito a presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Giovana, nos últimos anos houve um aumento preocupante de crianças e adolescentes envolvidos em desafios virtuais arriscados, como o chamado desafio do desmaio. O CAU Saúde tem acompanhado este fenômeno? Sim, Cris, o CAU Saúde tem acompanhado esses desafios também com muita preocupação, né? O CAU Saúde ele atua de forma articulada com outros órgãos para monitorar esses eventos que afetam a saúde pública, em especial e principalmente esses que trazem sofrimento psíquico a crianças e adolescentes. E o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, por meio da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, tem um papel fundamental no monitoramento, no acolhimento e no tratamento e na prevenção desses casos de sofrimento psíquico nessa faixa etária. E cabe ao Ministério Público fortalecer a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, e fomentar políticas públicas que garantam, né, a saúde mental de nossas crianças e de nossos adolescentes. Será que a gente pode falar que a gente está vivendo uma epidemia silenciosa de sofrimento infanto-juvenil? Acredito que sim, Cris, uma epidemia silenciosa de sofrimento psíquico nessa faixa etária. E é muito triste, porque a gente vê que essas crianças buscam, né, uma validação, um pertencimento em redes sociais. Então, por isso que é muito importante a gente fortalecer os vínculos familiares, os vínculos escolares e os vínculos sociais e comunitários, justamente para que a sociedade também se implique para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Doutora Marcela, a gente está vivendo então mesmo essa epidemia? A gente pode chamar assim? Eu creio que sim, porque tem havido um aumento no número de casos relatados de crianças que sofrem lesões graves, inclusive lesões irreversíveis, em função desses desafios e de outros comportamentos que são instigados pelas redes sociais, né? Amplificados e potencializados pela rede social. Não quer dizer que isso não existia antes da internet, existia. Mas a internet tem funcionado como um amplificador. Potencializou, né? Exatamente. Potencializou, atingiu crianças em idade muito mais nova hoje, né? E os adolescentes, porque é um grupo muito vulnerável por essa necessidade de ser reconhecido e de pertencer ao grupo, eles são especialmente susceptíveis a esse tipo de desafio. Do ponto de vista médico, o que acontece então no organismo de uma criança e de um adolescente quando participa do chamado desafio do desmaio? Aliás, que desafio é esse? O desafio do desmaio é um desafio da apneia. Ele pode ser uma autoagressão ou pode ser uma heteroagressão. A autoagressão ocorre, por exemplo, na inalação de desodorante ou outras substâncias Desculpa, é o desafio do desodorante. O desafio do desodorante é isso, é a inalação de uma substância que impede a troca gasosa. Então, a criança entra em asfixia e essa asfixia vai levar a um desmaio. Obviamente, isso pode perder o controle e essa criança, além de desmaiar, evoluir para um óbito ou uma lesão neurológica irreversível, né? Coma com lesão neurológica irreversível. E nós temos o outro da compressão torácica, que aí nesse caso é uma heteroagressão, porque é alguém fazendo contra o outro. Obviamente que o outro autorizou isso, né? Em que a compressão da caixa torácica impede também a criança ou adolescente de respirar, mais uma vez asfixia, mais uma vez desmaio e mais uma vez o risco de isso evoluir de forma mais grave com coma e óbito. O que os pais devem observar depois de um episódio desse, assim? Porque há sequelas, né? Além de ser, pode ser até fatal, mas há sequelas. Dependendo do grau, sim. Dependendo do grau, pode entrar em coma, com sequela irreversível e óbito, né? Não é, obviamente, a maioria dos casos, mas os riscos aumentam em função do tempo de exposição, da frequência que a criança ou o adolescente praticam essas atividades
E os pais devem estar atentos, eu acho que nem é tanto para o que acontece depois. Os pais precisam estar atentos à prevenção, né? Como cuidadores responsáveis, morais e legais pela criança. É fundamental que os pais participem da vida da criança em todos os sentidos, inclusive do que é que está acontecendo nas redes sociais, nas escolas, nas ruas, dentro de casa. Já teve aquele momento em que os pais se preocupavam muito quando a criança estava na rua. Hoje eles têm de estar muito atentos com o que está acontecendo com a criança quando ela está dentro de casa, mas com acesso a telas. Vocês têm número desse número de episódios? O Ministério Público fez um levantamento, Cris, e nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, foram 56 mortes. É muita coisa. Até recentemente a gente viu a morte de uma menina de 8 anos no Distrito Federal que praticou o desafio do desodorante. Inalou o desodorante e acabou vindo a óbito. Eu acho que o principal, né, pegando o gancho aqui, é que os pais identifiquem de forma precoce esses sinais, que eles aparecem. Uma mudança brusca de comportamento, né, até o jeito de se vestir para ir para a escola. Então, né, é necessária essa supervisão por parte dos pais. Doutora Giovanni, quais são as consequências jurídicas para quem participa ou incentiva esses desafios? Cris, do ponto de vista jurídico, há sérias implicações, né? Você induzir ou praticar um desafio desse que pode levar, né, a um óbito ou uma sequela, uma lesão corporal numa outra pessoa, pode ser, se caracterizam como crimes. Apologia ao suicídio, mesmo lesão ou homicídio, dependendo do resultado. E lembrando que a responsabilização criminal ela é pessoal. Então, o adolescente, né, aqui no Brasil, só quem tem a partir de 12 anos que comete um ato infracional, né, que é o análogo ao crime, ele pode ser responsabilizado criminalmente e para os pais, eles podem ser responsabilizados civilmente. Então, isso é importante, os pais podem ser responsabilizados. Podem ser por essa omissão na supervisão do ambiente digital dos seus filhos, né? Se houver um dano a uma criança ou um adolescente que participou, né, o filho induziu que uma outra criança, um adolescente participasse desse desafio e essa criança que participou teve uma sequela ou veio a óbito. Os pais podem ser responsabilizados civilmente por isso, desde que comprovada a omissão nesse dever de supervisão do ambiente digital do filho e daquilo que o filho está fazendo. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, é bem rápido, voltamos já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a conversa é sobre os perigos para crianças e adolescentes dos desafios virtuais. Doutora Marcela, na sua visão, por que crianças e adolescentes estão se expondo tanto a essas práticas perigosas? O que elas estariam buscando? No caso do adolescente é mais fácil a gente identificar, porque o adolescente, por característica, ele precisa do reconhecimento do grupo, né? Ele gosta de se expor, de se mostrar forte, corajoso, audacioso. Isso faz parte do processo de desenvolvimento e de formação do adolescente. Então, ele se torna vulnerável por causa disso. Né? Para se inserir no grupo, ele se expõe. Né? Às vezes sabendo, às vezes não sabendo. Certamente não sabendo a gravidade que o evento pode ser. No caso de criança, eu acho que a coisa é um pouco diferente, porque a criança não sabe, a criança é mais facilmente manipulada. Ela é induzida. Ela é induzida, né? A capacidade dela de crítica é muito diminuída, então ela é induzida. Então, o grande problema que eu vejo nas redes sociais é que tem uma falta de, eu diria, de empatia mesmo com a criança, sabe? A criança precisa ser protegida, isso está lá na Constituição. A sociedade tem o seu papel de proteger a criança, não só os pais, mas os educadores, os profissionais de saúde, professores de educação física, todos os profissionais paramédicos. A criança precisa ser protegida. Ela precisa ser protegida, os gestores, os políticos, né, de políticas públicas que protejam a criança, porque ela está exposta, ela não tem um filtro para evitar e para compreender os riscos que esses desafios representam para ela. Esses desafios eles provocam, eles tentam, preencher um tipo de vazio
né, nesses adolescentes, que vazio seria esse? Uma solidão, né, uma necessidade de pertencimento, baixa autoestima. Então, ali no quarto, ele, né, se torna uma pessoa bacana entre os pares, corajosos. Então, é isso, é essa validação mesmo que as redes sociais elas impõem hoje. Então, e por isso que os pais precisam ter esse olhar atento aos seus filhos, o que é feito dentro da sua casa e fora, né? Mas dentro. E esse celular, quem que dá o celular para o filho? E os pais são exemplo, né, gente? Sim, se os pais ficam ali o tempo todo no celular, né, não tem uma interação familiar à noite ou na hora do almoço, do jantar, ou quando a família se encontra, os filhos reproduzem isso, né? As famílias precisam criar regras muito claras do uso do celular. Isso tem que ser claro, né? O que é o limite do uso do celular. Orientação, impor limites, monitoramento. Mais ou menos o que foi feito, não, o que foi feito pelas escolas, da proibição do celular. É mais difícil proibir completamente, mas que tem de ser regulado, não tem dúvida. Tem de ser regulado dentro de casa, tem de ser regulado na escola, tem de ser regulado na sociedade, por políticas públicas voltadas para isso. Alguns países já estão mais adiantados nisso, né? Compreendendo o risco que isso impõe para as crianças. E se a gente já está vendo crianças, esses óbitos evitáveis e descabidos por causa de desafios, a gente não sabe, na verdade, as consequências futuras. As consequências futuras em termos de formação do indivíduo, aquele indivíduo que hoje é uma criança que vai ser um pai depois, como que isso impacta na formação desse indivíduo? Isso a gente não sabe. Doutora Marcela, na sua avaliação, os profissionais de saúde estão capacitados para lidar com esse tipo de emergência, porque envolve aspectos clínicos e psicológicos, né? Pelo menos entre os pediatras existe um movimento, a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive tem documentos publicados a respeito disso, é só acessar o site que eles estão lá, no sentido de alertar da importância do pediatra estar atento e orientar as famílias durante as consultas pediátricas, tá? Os professores e os educadores também precisam ser capacitados, né? A escola é uma fonte importantíssima não apenas de orientação para a criança, mas de alerta, de estar atenta para uma criança que está se comportando de forma diferente, bizarra, e que possa ter uma ajuda antes de um evento fatal. Os desafios perigosos eles estão hoje classificados no Código Internacional das Doenças, o CID-11, como atividades que implicam em risco de consequências fatais. Quer dizer, é uma coisa que está clara e disseminada pelo mundo. Então, toda a sociedade precisa estar alerta. Os promotores de justiça estão alertas? Estamos alertas, sim. E essa articulação que a gente faz, CAL Saúde, CAL DCA, que é o da Infância e Juventude, CAL Educ, e até o GAE Cyber, que é o Grupo de Atuação Especial em relação aos crimes cibernéticos. Por isso é importante essa rede integrada, né, de proteção. É isso mesmo. Não tem como a gente falar, né, no acolhimento dessas crianças se a gente não fortalecer a rede, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito do sistema de direitos, né, de garantias. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe o dever à sociedade, à família e ao Estado. Sim, às escolas. É uma rede que precisa estar muito articulada e capacitada para lidar com esse novo fenômeno da nossa sociedade. Isso é uma coisa muito atual, a gente não tinha isso, porque a gente não tinha, né, essa internet, essa disseminação e a rapidez com que esses conteúdos perigosos vão para a internet, né? Nós temos TikTok, tantos outros, Discord, né? Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso, nós do sistema de justiça, junto com a rede, escolas, SUAS, Sistema Único de Assistência Social, SUS, toda essa rede precisa trabalhar em sociedade para garantir que as nossas crianças e nossos adolescentes tenham um desenvolvimento sadio e seguro. Doutora Marcela, quais são os sinais, então, que indicam que os filhos, né, que as crianças e adolescentes estão expostos a conteúdos perigosos na internet? O que os pais têm que ficar atentos? Que tipo de comportamento? Os pais têm que ficar particularmente atentos àquela criança que muda o comportamento. Uma criança que fica mais retraída, que fica mais ansiosa, que quer ficar sozinho no quarto, que fecha a porta, que não dá acesso.
a criança que tem crise de choro, a criança que tem crise de ansiedade, que muda o seu padrão de alimentação, que muda o seu padrão de sono, né, que chora para ir para a escola, quando já passou a idade de chorar para ir para a escola, que fica irritadiça, incomodada com comentários, que não quer proximidade, ou às vezes quer proximidade demais, né? Uma mudança no padrão da criança, né? E, obviamente, as famílias devem instigar as crianças a terem uma vida saudável. Vida saudável quer dizer atividade ao ar livre, com seus pares na mesma idade, tomar sol, brincar, rir, né? Aquela criança que está sempre dentro de um ambiente fechado com uma tela, essa criança já por si só, esse comportamento é um alerta. Mas muitas vezes os pais, os cuidadores, os professores, eles não enxergam essa mudança de comportamento, né? Não há seria um descaso, um despreparo? Cris, eu acho que é mais uma omissão. Por exemplo, um calor de 30 graus, seu filho usar um moletom para ir para a escola. Não é normal. Aí você tem que buscar o que está acontecendo. Né? Ou uma mudança repentina do jeito que o seu filho é. Eu tenho um adolescente em casa, né? Então estou muito atenta a isso tudo. Né? Quando a gente gravou aquele vídeo que foi publicado, alertando sobre os perigos do desafio, eu mostrei para ele e para minha filha também, de 9 anos. Falei, olha aqui. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, assim, tentar ao máximo protegê-los desses conteúdos que não param de aparecer. A gente faz o nosso segundo intervalo, é bem rápido, voltamos já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje alerta sobre o perigo de desafios online envolvendo crianças e adolescentes. Doutora Giovana, qual a atuação, então, do Ministério Público para proteger essa faixa etária que é tão vulnerável, né? Sim, o Ministério Público atua em diversas frentes, Cris, né? O CAU Saúde, fortalecendo e implementando os serviços da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. Nós temos o CAU Eduque, que promove fiscalizações nas escolas. Temos o CAU DCA, da Infância e Juventude, que garante o quê? Que o sistema de direitos de proteção dessas crianças funcione. Temos também o GAE Cyber, que é o grupo de atuação especial em relação aos crimes cibernéticos. E essa articulação que o Ministério Público faz da rede de proteção dessas crianças e desses adolescentes, promovendo, inclusive, ações educativas, como essa aqui hoje. A ação educativa é fundamental, né, Sim. gente? Porque na educação você previne, né? Exato. Mesmo porque esses desafios, geralmente, eles se apresentam para as crianças e para os adolescentes como brincadeiras inofensivas. É assim que eles chegam na criança e no adolescente. Então, mostrar para essa criança e para esse adolescente que não tem nada de inofensivo ali, que existe um risco, e um risco de morte, inclusive, assim, falado bem claramente, é uma ação educativa importante que precisa ser disseminada. Agora, os obstáculos existem, né? Porque o conteúdo digital é muito rápido, né, doutora Giovana? Eu acho que esse é o grande desafio, Cris, né? Existirem mecanismos para se combater essa velocidade com que esses vídeos, essas informações cheguem, e que as plataformas também façam essa regulamentação, né? Que consigam identificar e fazer a remoção rápida desses conteúdos que são perigosos, para a proteção dessa faixa etária que é super vulnerável. A criança que está ali assistindo, né, o pai também não tem a condição, o pai e a mãe, de ficar ali 24 horas. Tá tudo bem que está com o celular, mas às vezes essa velocidade ela precisa ser combatida de alguma forma. As plataformas precisam ter canais também acessíveis para que as denúncias sejam feitas e uma regulamentação. Né? Eu queria justamente escutá-la sobre o que vocês pensam sobre a regulação das redes sociais. Você acha que essa regulação vai proteger um pouco? Eu acho que ela é indispensável, porque senão não tem limite. É sem limite. Né? Tem de ter um limite. Se a gente tem limite para tudo, por que não vai ter limite para as plataformas digitais? Elas não são um mundo à parte da sociedade, do ordenamento jurídico, de nada. Elas estão sujeitas igualmente. Se produz dano, tem de ser
limitada, cerceada, regulada, né? Tem de ter, sim, a doutora Giovana falou muito bem, canais para que a denúncia seja feita facilmente, as famílias, os educadores, todo mundo que tem contato, que tenha ciência de que há um desafio perigoso circulando, um novo desafio, deve denunciar, e essa denúncia deve ter um trâmite rápido para evitar a disseminação, porque o grande problema é a disseminação rápida dos desafios. Mas eu queria escutá-la mais sobre a importância do pediatra abordar esse assunto com a família e com a criança numa consulta. Isso também é uma ação educativa. Com certeza, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem alertado, feito notas de alerta para que os pediatras assumam, chamem para si a responsabilidade de funcionarem como educadores contra os malefícios, não apenas dos desafios, mas do excesso de tela de uma forma geral, que tem um efeito muito deletério, e a gente está vendo isso, sobre a saúde mental das crianças. Né? O pediatra tem sido chamado para ser um agente promotor de saúde. O último documento científico da sociedade se chama Menos Tela, Mais Saúde. Doutora Giovana, como denunciar, então, conteúdos digitais perigosos? Sim, os pais ou cuidadores ou quem tenha contato, né, tenha conhecimento de um desafio perigoso, pode procurar o Ministério Público por meio da ouvidoria, na ouvidoria do Ministério Público, o Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, e também nas plataformas, né? Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, exatamente, Conselho Tutelar. Essa comunicação ela tem que ser feita. E esse debate sobre a regulação das plataformas, Cris, ele é urgente, ele precisa ser feito. Né? Então, assim, você vê um desafio, você fala, o que eu vou fazer? Né? Então, é importante a gente também tá aqui expondo que o Ministério Público faz essa atuação, Conselho Tutelar, ouvidoria, né, Disque 100. Eu acho que é importante que a sociedade também se implique. Não é você ver e falar, não vai dar em nada. A gente tem que começar a fazer esse movimento para que dê em alguma responsabilização. Doutora Marcela, o que você diria a uma mãe ou a um pai que descobre que seu filho participou ou vem participando de um desses desafios? Eu diria para ele acolher o filho, acolher, compreender, respeitar, conversar, abrir um canal de diálogo que seja franco, como deve ser o diálogo dentro das famílias, né? Prover para a criança, tentar compreender o que é que aquela criança está buscando. Geralmente essa criança busca algum tipo de reconhecimento, de afeto. Então, que a família seja a provedora desse afeto saudável, né? Que vai garantir uma vida saudável e um cidadão plenamente funcionante para a sociedade. Também gostaria de escutá-la, doutora Giovana. E assim, é como se eu falasse para mim, né? Porque eu também tenho um filho adolescente. Eu acho que é você permitir que seu filho seja quem ele é dentro da sua casa. Com todas as suas características, sejam elas boas, sejam elas ruins. Ninguém é 100%, né, ok. Então, eu acho que é esse acolhimento mesmo. Você identificou que seu filho participou de algum desafio? Conversa. Explique para ele, faça com que ele pertença também a esse conhecimento de que isso pode causar um óbito ou uma sequela neurológica. Imagina, seu filho ter um menino sadio, saudável, ter uma sequela neurológica porque participou de um desafio. Às vezes ele foi induzido a isso. Eu acho que é você empoderar o seu filho para que ele não ceda, para que ele tenha a sua autoestima lá no topo. Eu acho que hoje em dia, eu acho que o que mais pega nos adolescentes, principalmente, é a questão da autoestima. Estou falando de afeto, de escuta, sim, né? Sim, de amor, é acolher, não é você vai falar, por quê? Porque ele não vai contar. Como que a gente vai descobrir? Né? Eu considero, sabe, Cris, que se a família descobre que a criança participou ou o adolescente participou de um evento desses, é um alerta, não apenas para o adolescente, para toda a família, de que é preciso refazer o modo como essa família está vivendo. Ter mais contato, ter atividade ao ar livre, piquenique, passeios ao ar livre, coisas lúdicas, jogos de cartas, de esporte. É um alerta para toda a família de que a família inteira precisa remodular. Implica em criar situações de alegria nesse convívio familiar. Agradeço muito a participação de vocês, voltem sempre. E, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.